A linguagem virtual e tipos de texto digital construídos colaborativamente. Olá! Hoje nós vamos tratar da escrita colaborativa digital, usando principalmente blogs e wikis como exemplos. Nós vamos trabalhar tanto com as características estruturais, quanto com a legitimidade desses dois tipos de espaço de construção de informação e de sentidos. A escrita colaborativa. A colaboração na escrita, mesmo sem recursos tecnológicos, existe sempre. Só que na colaboração a gente fala em construir um texto em conjunto com outras pessoas e não de forma individualizada. É fácil pensar em exemplos da escrita diária em que a gente usa esse tipo de colaboração. Por exemplo, quando amigos constroem uma lista de compras de supermercado em conjunto, no caso de coautoria de livros didáticos, anúncios publicitários, às vezes escritos por uma equipe inteira, e inclusive a elaboração dessa disciplina, que envolve escritores, redatores, o professor, uma equipe de pessoas responsáveis pelo andamento e pela produção desses tipos de texto. A principal motivação que normalmente leva as pessoas a trabalharem colaborativamente é a troca de experiências, né? A razão principal nisso é poder colaborar, poder trocar informações e perspectivas, tanto em relação aos conteúdos abordados, quanto em relação a como abordar esses conteúdos, ou seja, as características linguísticas e discursivo-organizacionais que os textos vão ter. Vamos ver agora um clipe sobre o psicólogo russo Vygotsky, em cuja teoria se baseiam principalmente as produções colaborativas. O Vygotsky fala em aprendizagem colaborativa como o principal meio de se relacionar com o mundo e a maneira mais fácil de se aprender. Então, vamos dar uma olhadinha nesse clipe sobre o Vygotsky e sobre essa principal ideia da teoria dele. Lev Semyonovich Vygotsky nasceu na Rússia em 1896 e faleceu aos 37 anos de idade de tuberculose. Ele foi descoberto nos meios acadêmicos ocidentais apenas depois da sua morte, que aconteceu em Moscou em 1934. Bastante influente nas áreas de psicologia e educação, Vygotsky foi pioneiro na noção de que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e condições de vida que elas estabelecem com o mundo. Os estudos de Vygotsky concebem as interações do aprendiz com o outro e com o meio em que vive como desencadeadoras do desenvolvimento intelectual e afetivo. Para ele, esse desenvolvimento acontece na linguagem, que tem papel preponderante no processo de aprendizagem e na relação das pessoas umas com as outras e com o meio ambiente. Essa concepção de Vygotsky se chama concepção socio-interacionista de aprendizagem, que é a concepção que enfatiza a necessidade absoluta de interações na linguagem como o principal elemento para que a aprendizagem aconteça. Isso tudo tem muito a ver com a ideia da escrita colaborativa, que tem como principal motivação a percepção das pessoas de que, ao colaborar umas com as outras, elas aprendem mais do que quando estudam ou interagem sem a ajuda, sem a colaboração de outras pessoas. Então, essa ideia do Vygotsky está baseada na ideia de que, ao entrar em contato com as perspectivas diferentes, as pessoas necessariamente se abrem para uma negociação maior. E quando isso acontece na escrita colaborativa, há uma facilidade muito maior para desenvolver o letramento, para desenvolver o contato e a desenvoltura no trato com a linguagem escrita. Então, ao entrar em contato com diferentes meios, diferentes gêneros e diferentes tipos de texto, a gente amplia o nosso letramento escrito. O meio que nós estamos enfocando nessa aula é o meio digital, que é um meio com características comunicativas próprias, muito específicas desse meio. E nós vamos destacar apenas algumas delas hoje.
Dentre essas características do que a gente pode chamar de gênero digital, estão a criação de recursos tecnológicos novos, que imprimem, evidentemente, características novas para a linguagem escrita que usa estes recursos. A primeira dessas características é a relação ou a junção da escrita com a oralidade. Então, os textos digitais colaborativos costumam combinar trechos, por exemplo, de depoimentos gravados em áudio ou em vídeo com a linguagem escrita. Como você está vendo, esse trecho de um clipe de um site combina a explicação com a demonstração visual das ações que ele está descrevendo. A segunda característica do gênero digital é a relação entre o verbal e o não verbal. Os textos digitais costumam misturar imagens e sons, apresentando muitas vezes links dentro de um texto escrito com quadros famosos ou ilustrações de desenhistas em seus próprios sites e até referências a outros blogs. Então você está lendo um texto escrito e você pode clicar em links que dão acesso a imagens, a arquivos de áudio ou outros arquivos de vídeo. A terceira característica do gênero digital é que ele é um gênero multidimensional, ou seja, não linear. A leitura tradicional, que a gente faz no Ocidente, nos ensina sempre a ler de cima para baixo e da esquerda para a direita. Na internet, a leitura pode ser feita multidirecionalmente. No site Guia dos Curiosos, por exemplo, você pode começar a ler a página do espaço em que você quiser. Você não precisa começar de cima para baixo, nem da direita para a esquerda. Você pode escolher qualquer posição na página para começar a sua leitura. Um outro elemento característico do texto digital é o tipo de relação que ele estabelece com o texto, que é uma relação bastante distinta. No processo de leitura simultânea, o leitor não precisa ser fiel a um único texto. Quando a gente lê na internet, a gente entra e sai de textos buscando outras informações em outros espaços, e informações não apenas escritas, informações verbais, escritas, mas também informações visuais, auditivas, explorando uma enormidade de mídias de comunicação, todas elas disponíveis ao alcance de um simples clique. A última característica do gênero digital que nós vamos ver hoje é a participação ativa do leitor na construção dos sentidos. Ao clicar em vários espaços e ao nos movimentarmos pela web num processo de leitura, nós estamos, na verdade, construindo os nossos próprios textos. Nós reorganizamos as ideias apresentadas para nós montamos os trechos e os parágrafos dos textos, nos tornando assim, ao mesmo tempo, leitores e autores daquilo que nós lemos. Esses textos, que são textos multimídia, que envolvem vários meios de expressão, acabam fazendo com que se produzam leituras também multimídias. Ou seja, tanto o texto quanto o processo de ler esse texto é um processo multimídia. O leitor desse tipo de texto vai usar vários recursos disponíveis na internet para construir os sentidos junto com os textos que ele lê. Então, os percursos de cada leitor podem ser diferentes e assim, cada texto ou leitura, interpretação feita desse texto também será diferente. Vamos ver os textos digitais e o processo de escrita colaborativa agora. Existem vários recursos tecnológicos disponíveis para nós hoje. Na escrita colaborativa, o uso desses recursos é incrementado e a escrita vira um processo muito mais significativo, muito mais viável e com um caráter muito mais prático, facilitado por uma série de programas também disponíveis na internet. Por exemplo, os wikis, que nós vamos ver um pouquinho melhor daqui a pouco, em que cada parágrafo pode ser construído com um autor, e inclusive com um autor diferente. E cada pessoa pode alterar os textos de outros autores que ficam disponíveis online. Isso se chama colaboração online, e nesse caso, os papéis do leitor e do autor se confundem também. E a criação de textos é feita em conjunto, o que faz com que a escrita e a leitura possam ser chamadas de
processos colaborativos. Nestes processos, o leitor e o autor não são mais papéis distintos, nem funções separadas, mas são papéis coexistentes. Nesse caso, os escritores virtuais não se conhecem necessariamente pessoalmente, mas mesmo assim eles cooperam para a escritura de um texto em comum. Esse processo, às vezes, pode ser monitorado por alguém, né, por um editor, que é quem autoriza as versões finalizadas a serem publicadas ou quem aprova essas versões. Mas ele pode também ser um processo sem uma supervisão específica, um processo de escrita que é construído e que é responsabilidade de todos. Então, são textos que ficam totalmente abertos ou parcialmente abertos, né? Eles podem ser monitorados por alguém ou simplesmente monitorados por todos. Isso faz com que os textos disponíveis nesse tipo de escrita, chamado wiki, tenham muitas vezes um processo de abertura total. Eles ficam à disposição online e podem ser reescritos constantemente. Às vezes, apenas por um grupo de pessoas autorizadas a fazer essa revisão, mas outras vezes abertos para qualquer um que queira contribuir para o texto com os seus conhecimentos. Nesse caso, ele é verdadeiramente um texto coletivo, um texto construído por um grupo imenso de pessoas. Alguns dos exemplos mais conhecidos desse tipo de escrita colaborativa digital são os wikis e também os blogs. Vamos dar uma olhada mais profundamente em cada um desses agora. Começamos com os blogs. Antes de começarmos a navegar no nosso primeiro blog, é importante a gente ver qual é a origem dessa palavra blog. Ela vem da junção das palavras web e log. Web é o www, a famosa World Wide Web. E log vem de registro de procedimentos em inglês, aqueles caderninhos onde se apontam, se fazem entradas de procedimentos adotados, né? A junção dessas duas, então, web mais log, deu em blog, que é um conceito que foi se desenvolvendo e hoje blog significa um espaço virtual de comentários. Comentários sobre qualquer coisa a comentar em público, né? No blog, o dono, o criador do blog costuma ser quem inicia as discussões e sugere os temas e os leitores, a partir dessa primeira sugestão, vão desenvolvendo essas contribuições. Os textos dos blogs normalmente seguem os moldes de uma conversa oral num ambiente real de interação. Vamos ver então aqui na internet como é que isso funciona. Vamos visitar agora o blog IFL, que é um blog aparentemente para profissionais da educação, mas que mantém um tom bastante pessoal, bastante familiar, afetivo até, talvez se possa dizer. Vejam como é que isso acontece nesse blog, né? Ele já começa na primeira entrada, ele já começa usando a primeira pessoa, né? I'm not even going to say, e aí ele diz o que ele diz que não vai dizer. E aí ele começa falando sobre o ano, sobre as suas resoluções de ano novo, etc, etc. Mas voltado sempre para resoluções relacionadas com o tema principal do blog, que é o uso da web para o ensino e aprendizagem de inglês. Vejam que ele tem uma primeira entrada bastante longa, e depois ele passa a fazer outras entradas, inclusive utilizando imagens, né? Vídeos, colocando vídeos, links para vídeos e tudo mais. Cada entrada é apresentada pela data em que essa entrada aconteceu. Uma outra característica bem interessante dos blogs é ver que no lado direito, no caso desse blog, às vezes o espaço reservado para esse tipo de função pode ser outro, mas nesse caso é do lado direito da página do blog, existem referências a outros blogs, a outros espaços, a sites, e algumas dessas referências são inclusive referências comerciais, a espaços pagos,
que é uma característica interessante dos blogs, uma vez que, embora eles sejam pessoais, normalmente iniciados por pessoas, por indivíduos, eles acabam tendo esse espaço de divulgação de coisas, de sugestão de atividades, às vezes comercial. Então ele serve como uma espécie de espaço de propaganda nesse sentido. Esse caráter comercializador, digamos assim, que existe nos blogs, também acontece na própria característica que o blog tem de divulgar a biografia do autor desse blog, que muitas vezes funciona como autopromoção. Vamos ver agora um segundo blog, vamos passar lá para o bspace.net/about, que é o nome do blog da Bárbara Dier, que é uma professora de inglês conhecida no Brasil, que usa um espaço do blog para interagir com os seus alunos, mas este espaço de interação acaba funcionando também como uma espécie de autopromoção do trabalho e da pessoa da professora. Veja bem como ela estrutura esse seu site, mantendo o grau de um alto grau de pessoalidade e de informalidade, que constrói uma espécie de intimidade com os autores, né? Evidentemente, daí acaba fazendo com que o texto autobiográfico funcione como um espaço de autopromoção, né? Nesse contexto, vamos dar uma olhada no blog da professora propriamente dito. Então vejam, ela começa com esse tom de informalidade, se apresentando, mas ela dá também o seu apelido, né? Ela diz: "My nickname online is B, from Beatrice", né? E aí ela vai trabalhando ao mesmo tempo com esses dois aspectos, o pessoal e o profissional. Vejam como aqui no lado esquerdo do blog aparecem então os links com outras páginas, com referência a outros recursos, né? Ela coloca no texto a sua foto do Second Life, ela usa smiles, ela usa ícones que indicam outras coisas, né? Vejam, ela lista os prêmios que ela recebeu e dá links para outros projetos, tanto dela própria quanto projetos relacionados à atividade profissional que ela tem. Nesse blog, se a gente voltar um pouquinho mais para cima, a gente vai ter acesso então aos comentários que os visitantes do blog fizeram. Vamos fazer isso. A gente clica em All Comments e a gente vai para a página em que estão os comentários de todos os leitores do blog da Bárbara Dier. Aqui vejam as características dos comentários. Eles vêm sempre datados com a data em que o visitante escreveu, e uma questão interessante de observar é que, além da data e além da hora, dessa temporalidade marcada no blog, os blogs podem, os donos do blog, melhor dizendo, podem não autorizar alguns comentários. Então, é o dono do blog que determina quais são os comentários que vão ficar postados e quais os que não vão ficar postados. Uma outra característica dos blogs em geral é a questão dessa questão da pessoalidade, né? Vejam como, inclusive, o tom com que as pessoas escrevem nesses blogs é muito pessoal. É um tom que eu gosto de chamar de meu diário, que é o que diferencia, basicamente, as entradas num blog das entradas dos diários em caderno que se tinha antigamente. Então, agora a gente tem nos blogs uma espécie de intimidade pública, né? É mais ou menos como se a gente vivesse no mundo do Big Brother, onde fica muito difícil distinguir o que é público do que é privado, o que é íntimo do que é público. Então vamos ver algumas das razões para a popularidade tão grande dos blogs. Primeira razão
eles são muito fáceis de usar, são leves, são interativos, a gente monta na web com muita facilidade um blog de uma maneira praticamente autoexplicativa. O fato de que o conteúdo fica lá no provedor torna os blogs bastante leves, e uma outra característica também que atrai muito para os blogs é a interação que eles possibilitam entre os autores e os leitores. É uma interação quase que imediata. O que a gente precisa para montar um blog, basicamente? A gente precisa, primeiro, como no caso dos e-mails, escolher um prestador de serviços. Dentre os mais populares estão o Blogspot ou o Blogger, e procurar, às vezes até o próprio provedor de e-mail disponibiliza algumas interfaces, né? Então, encontrando um provedor de blog, basta seguir as instruções do próprio provedor e explorar os recursos disponíveis. E, claro, divulgar o blog entre os seus amigos. Limitações da colaboração em blogs. Há duas limitações da colaboração do processo de escrita nos blogs. São, primeiro, que os posts são identificados nos blogs. Então, a gente sabe quem foi que mandou aquela contribuição, o que pode cercear um pouco a liberdade do visitante de se expressar. E a segunda restrição é que os espaços para as contribuições do autor ou dono do blog e dos visitantes é pré-determinado. Então, a gente não consegue. A gente vai sempre separar quem é o autor e quem é o visitante daquele blog. Então, o tipo de colaboração que se estabelece é um pouco diferente. Claro que o visitante pode fingir a sua identidade para participar mais à vontade, mas de qualquer maneira há um sistema para identificação de quem ofereceu aquele tipo de contribuição. Os locais onde as informações são distribuídas na página do blog são determinados pelo tipo de programa que está sendo usado, o que nos traz a mais uma ressalva em relação às restrições que o blog traz para a escrita colaborativa, que é, além da identificação de autores e leitores em separado, a questão de que no blog isso vai ficar bastante separado, vai ficar inclusive em locais da página diferentes. E num processo de escrita colaborativa real, efetivo, todos são autores, leitores e autores são sempre autores, e aí não dá para distinguir a autoria, senão a gente perde o processo de colaboração. Então, os blogs podem ser entendidos mais como se fosse um conjunto de textos com autoria identificada, com autoria separada, e não realmente textos colaborativos. Blogs educativos. Esse é o tipo de blog que nos interessa bastante e que é conhecido como edublogs. Eles funcionam igualzinho aos outros blogs, mas tem um objetivo diferente, que é a educação e o seu uso como uma ferramenta para alunos e professores em seu trabalho. Vamos ver um esquema geral da organização e função das diferentes partes desses edublogs, como se a gente estivesse montando um blog para falar sobre blogs. Vamos lá então, vamos dar uma olhadinha nesse tipo de esquema. Então, nesse tipo de blog, nós teríamos primeiro o título do blog. Vamos batizar o nosso blog então de blog educativo. Os blogs educativos podem ser feitos por um professor, por um aluno, podem ser feitos em nome de uma turma inteira, em nome de uma disciplina, isso tudo depende do enfoque que se queira dar no blog. É sempre o autor do blog, aquele que monta o blog, que decide que enfoque vai ser. Então vamos criar o nosso blog como se fosse um professor criando o blog em conjunto com seus alunos, com o objetivo de pensar sobre as características do próprio blog, de olhar para os blogs na perspectiva do uso da linguagem, do texto e dos entendimentos de como os sentidos se constroem nos blogs. Nossos temas, então, poderiam ser alunos participativos, compartilhamento de projetos e atividades, disponibilização de material didático, contato individualizado com os alunos e, por fim, sugestões de trabalho extra-classe.
Vamos pensar numa introdução que a gente podia escrever para cada um desses temas. Clicando no link do tema, então, tema 1, alunos participativos, a gente pode escrever coisas como o uso dos blogs pode transformar radicalmente os papéis dos alunos e dos professores, assim como a escrita colaborativa transforma os papéis de autor e leitor. A gente pode falar um pouquinho sobre a escrita colaborativa, essas trocas, interações entre alunos e professores, como fica mais homogênea essa relação, fica uma situação menos transmissiva do que na sala de aula tradicional, né? Porque nos blogs os alunos em geral participam mais, contribuem mais ativamente para a aprendizagem de todo o grupo, com mensagens, sugestões de atividades e mesmo de redirecionamento das discussões. O nosso tema 2, que é compartilhamento de projetos e atividades, pode apresentar discussões no sentido de ver como o professor pode discutir, não só com seus alunos, mas também com outros professores, as suas ideias em relação aos projetos e atividades que ele vai desenvolver na sua atividade profissional, reelaborando os projetos antes mesmo de colocá-los em prática, com a contribuição do grupo que está lá no blog. Né? O professor pode, nesse sentido, obter sugestões, formatar o seu material, transformar o material num material multimídia e disponibilizar esse material para os alunos, tanto nos laboratórios de informática nas escolas, como às vezes, inclusive, em formato impresso tradicional, sem perder a qualidade nem a diversidade. No nosso tema 3, que é a disponibilização de material didático, a gente pode pensar que no blog o professor também pode publicar informalmente os materiais didáticos que ele utiliza, tanto os de sua própria autoria, quanto os de outros professores e pesquisadores que eventualmente o autorizem a disponibilizar esse material. E aí o material fica lá, disponível para download, ou mesmo para um uso coletivo nos laboratórios, né, nas escolas, os laboratórios de informática, onde todo mundo pode acessar o material estando presencialmente numa mesma sala, né? E aí fazer discussões de toda sorte sobre esse material até presencialmente. O nosso tema 4, contato individualizado com os alunos, parece quase autoexplicativo, né? Porque através dos posts dos alunos, ou mesmo do contato que os alunos estabelecem com o blog do professor, dentro e fora de sala de aula, existe uma relação individual entre professor e aluno. O quinto tema é o tema tradicional de toda aula, né? O trabalho extra-classe, que a gente pode usar o blog também para trabalhar com os alunos. As tarefas podem ser dadas para os alunos no sentido de que eles alimentem o blog com, sei lá, um post ou 2 posts por semana, né? O que faz com que o texto dos alunos seja lido por mais leitores, além de simplesmente o professor, que normalmente é o único leitor dos textos que os alunos produzem em sala de aula. Nesse caso, a situação de escrita fica muito mais próxima da prática social diária, porque quando a gente escreve textos no dia a dia, eles costumam ter mais de um leitor, e não apenas o professor. Então, os blogs trazem para nós oportunidades de estabelecer diferentes maneiras de relação com diferentes tipos de linguagem. Através dos blogs, a gente pode perceber a multiplicidade de formas de expressão e de maneiras de construir sentido que as pessoas se utilizam. No caso da língua estrangeira, do ensino e da aprendizagem de língua estrangeira, os blogs são extremamente adequados para a interação com usuários da língua que a gente está estudando. E serão interações verbais autênticas, porque a gente vai estar conversando, interagindo, trocando mensagens com pessoas reais. Né? A escrita, então, nos blogs se torna um espaço real de comunicação e a língua fica uma prática social significativa de construção de sentidos realmente, de uso da língua estrangeira em espaços além da prática linguística da sala de aula. Além de trabalhar com a escrita, a manutenção de um blog pode ajudar pessoas, inclusive, a organizar informações, a estruturar os seus saberes, a desenvolver a habilidade de trabalhar em grupo e, evidentemente, de negociar sentidos. Só que para negociar sentidos existe uma ferramenta ainda melhor do que os blogs na internet, que é o Wiki. Wiki é um outro tipo de programa para escrita colaborativa.
é um software colaborativo que permite a escrita e edição coletivas dos documentos, de modo que todos os participantes possam contribuir sem serem identificados no texto final. Não há nos wikis uma pessoa responsável pela revisão ou pelo monitoramento durante o processo de escrita. As alterações que se fazem nos textos ficam disponíveis, mas não são visíveis no texto final. Vamos ver como é que isso funciona acessando a Wikipedia, que é uma enciclopédia online que usa esse tipo de escrita. Aqui nessa página da Wikipédia, do verbete wiki, a gente percebe que existe um alerta bem no topo da página dizendo que este verbete não é referenciado, ou seja, é um verbete que não cita suas fontes ou referências. E existe inclusive uma solicitação, através do hipertexto, de que o usuário contribua providenciando fontes fiáveis e independentes, inserindo-as no corpo do texto ou em notas de rodapé. Então, a gente existe na Wikipédia esse monitoramento dos conteúdos oferecidos para os usuários e a arbitragem, que é uma pessoa ou várias pessoas responsáveis por contrapor essas informações, questionar as pessoas que voluntariam as informações e solicitar dos leitores esse tipo de auxílio nesse tipo de controle. Essas funções são muito pouco conhecidas, muito pouca gente percebe que a Wikipédia tem esse tipo de cuidado. Então, existe no monitoramento um controle constante dos conteúdos da Wikipédia e na arbitragem existem pessoas responsáveis por lidar com usuários mais ou menos exaltados na Wikipédia. Às vezes alguém faz uma contribuição e quando vê que uma outra pessoa mexe naquela contribuição, altera aquela contribuição, a pessoa acaba se exaltando e escrevendo textos, inclusive ofensivos, na Wikipédia. Imediatamente o monitor vai lá, o árbitro percebe esse texto, coloca o usuário em contato com uma espécie de juiz e esse juiz discute com o usuário e pode até penalizar o usuário, banindo-o da possibilidade de contribuir novamente para a Wikipédia. Então, é muito importante a gente pensar, a gente lembrar que a visão de conhecimento na Wikipédia é de um conhecimento sempre aberto e colaborativo. A ideia da Wikipédia é apresentar saberes diferentes, saberes menos hierarquizados, possibilitando a inserção e a exclusão constante de verbetes inteiros ou de trechos feitas pelos leitores que são também autores da Wikipédia. Um outro aspecto da visão do conhecimento em que se baseia a Wikipédia é de que o conhecimento disponível na Wikipédia seja acessível e democrático. Ou seja, ele precisa ser compreensível sem perder a complexidade e precisa ser, evidentemente, gratuito. Dentro dessa política de acessibilidade, a Wikipédia existe em várias línguas. Vamos dar uma olhada na página principal da Wikipédia. Aqui a gente pode ver as várias línguas em que ela está disponível e ela está sempre aberta para novas línguas se inserirem nesse universo, né? Uma outra questão bastante importante quando se fala em Wikipédia é a questão da legitimidade. Ainda existe muita desconfiança dos meios acadêmicos em relação ao conhecimento disponibilizado na Wikipédia, né? Os acadêmicos, os cientistas, costumam torcer o nariz para as coisas que são de fácil acesso e que são bastante populares. Talvez pelo receio da democratização do conhecimento científico, que para muitas pessoas é uma espécie de ameaça aos intelectuais, né? Que se sentem como se fossem guardiões do templo do conhecimento, né? As pessoas, os iniciados, os privilegiados, as pessoas autorizadas a difundir e construir o conhecimento. No caso da Wikipédia, o tipo de construção de conhecimento que se faz exige uma reconceituação do que constitui conhecimento, quem pode construir o conhecimento e quem pode transmitir esse conhecimento.
Vamos falar um pouquinho então sobre o valor social da escrita digital colaborativa. Nesse tipo de escrita, os papéis tradicionais do autor e do leitor ficam misturados. O autor e o leitor têm a mesma função, ou seja, todos são autores. É exatamente isso que a concepção de língua como discurso vê acontecendo nos processos de comunicação verbal ou não verbal. As pessoas estão constantemente escrevendo o mundo, interpretando as coisas que elas veem. Então, há aqui uma relação entre a antiga concepção de conhecimento como algo transmissível e a concepção mais atual de conhecimento como sendo sempre um processo de reinterpretação das coisas. Esse processo fica evidente no trabalho com escrita colaborativa, especialmente quando se está pensando na escrita colaborativa de multimeios ou multimediática e online. Outra questão importante de ressaltar aqui é a questão sobre a autoridade do conhecimento e de quem produz conhecimento. No caso desse tipo de conhecimento disponível na internet, existe uma intensa participação dos leitores nos textos multimídia e essa participação acaba desafiando as questões de autoria. Começa-se a questionar quem é responsável pelos sentidos construídos com os textos. Não é apenas o autor, mas também os leitores e os contextos de produção desses textos são responsáveis por isso. Isso significa dizer que a escrita digital colaborativa evidencia que os sentidos são construídos na relação que o leitor estabelece com os textos. Então, os sentidos não estão contidos nos textos esperando que um leitor chegue lá e liberte esses sentidos. A interpretação de um texto não depende, portanto, apenas de decifrar códigos. Ela depende de como o leitor se relaciona com as várias possibilidades do texto. Como é que o leitor relaciona um texto com outros textos, inclusive com a sua própria experiência de vida e de leitura e a sua maneira pessoal de usar os procedimentos interpretativos que estão ao seu alcance. Outra questão importante aqui é a questão da legitimidade. O leitor, neste contexto de escrita e de transmissão e produção de conhecimentos, funciona como um coautor. Ele vai buscar, nos textos colaborativos, formas diferentes de entender uma mesma coisa ou uma mesma ideia, diferentes opiniões sobre essa mesma ideia e diferentes perspectivas. Tudo isso ao alcance do leitor quase que instantaneamente. Essas características fazem do leitor um pesquisador em potencial, com todos os instrumentos de pesquisa de que ele precisa ao alcance do mouse. Os textos digitais colaborativos têm, então, a sua legitimidade e confiabilidade justamente no fato de que são escritos coletivamente, na ideia de que várias pessoas contribuíram para aquela produção. Mas não se pode esquecer que o processo de escrita, seja onde for, acontece sempre em meio a relações de poder e, portanto, nem sempre qualquer tipo de texto ou de autor será considerado legítimo ou terá sua autoridade reconhecida da mesma maneira. Essa questão me lembra o livro Animal Farm, do autor inglês George Orwell. Nesse livro, que em português foi traduzido como A Revolução dos Bichos, foi publicado em 1945, a gente encontra uma representação da sociedade da época, na qual os animais de uma fazenda resolvem tomar o poder e expulsam os donos humanos. Isso feito, eles precisam se organizar para decidir quem vai fazer o que nessa nova sociedade. E os porcos, que estão com as rédeas da situação na mão, declaram para todos os outros animais o seguinte: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. E por isso eles concluem que os porcos devem ser os animais privilegiados. Esse livro foi publicado em 1945, portanto, antes ainda da era digital. Mas é muito fácil estabelecer uma relação entre essa história e a atitude de alguns intelectuais de hoje e algumas instituições mais conservadoras na nossa sociedade que parecem pensar que todos os textos e formas de conhecer são iguais, e iguais também são as pessoas que os produzem, só que alguns são mais iguais do que outros.
A compreensão, portanto, dessas estruturas de valoração e hierarquização dos diferentes saberes na nossa sociedade é muito importante para que possamos nos posicionar e, eventualmente, até transformar as estruturas se nós acharmos necessário. Vamos às nossas dicas de estudo de hoje, então. A primeira dica para você é explorar uma característica da Wikipédia que se chama Wikiquote. Nesse espaço na Wikipédia você encontra citações de várias obras, especialmente obras literárias. Basta você colocar o nome da obra e você vai ter uma lista de citações dessa obra. Nossa segunda dica vai para um site onde você pode acessar livros inteiros na íntegra em PDF. Fazer o download e ler gratuitamente. É o site Asiaing, uma palavra só. Basta você colocar no campo de busca o título do livro que você está procurando e ele vai aparecer um link para um arquivo em PDF para você fazer download. Boas leituras então!